E aí, pessoal, bora falar sobre os destaques brasileiros no Mundial de Clubes. Minha ideia aqui é analisar 7 jogadores que podem estar na próxima lista do Ancelotti. Vou falar aqui sobre atletas que estão indo muito bem na competição e que ainda não tiveram oportunidade com o novo técnico da seleção brasileira. Lembrando que eu gravo esse vídeo aqui no dia 30 de junho, antes do jogo do Fluminense contra a Inter de Milão. Então tudo que acontecer nesse jogo e depois, eu não estou levando em consideração aqui por motivos óbvios. E um spoiler, o último dessa lista é o que tem mais chance de ser chamado pelo Ancelotti na próxima convocação. Começando do goleiro até o atacante, tem quase todas as posições aqui nessa minha lista, mas os dois primeiros nomes eu quero analisar em conjunto, porque são dois jogadores da mesma posição, o Fábio, do Fluminense, e John, do Botafogo. Primeiro, o Fábio. Mais uma competição sensacional dele, né? Ex-Cruzeiro, eu acompanhei de perto aqui, pra quem não sabe, eu sou setorista do Atlético, mas obviamente minha vida inteira acompanhei jogos do Cruzeiro e... Cara, é impressionante a qualidade do Fábio, que o Fábio sempre teve, e como que ele sempre é citado naquela lista de mais injustiçados na história da seleção brasileira, porque realmente é um absurdo o Fábio nunca ter tido uma oportunidade para defender a seleção. Se teve, foi um jogo aqui, outro ali, não lembro nenhum de cabeça, foi convocado pouquíssimas vezes e muitas vezes ficando atrás de outros goleiros que não mereciam tanto quanto ele. Acho que o terceiro goleiro ali sempre foi uma posição que o treinador levava muito em consideração a confiança e trabalhos anteriores, e aí acabava sobrando para jogadores que ele já tinham trabalhado, né? E como o Fábio ainda não teve essa oportunidade de ter um técnico que eu já conhecia na seleção, ele acabou sendo escanteado em muitas oportunidades. Por mais que esteja com mais de 40 anos, a gente pode falar, claro, que a idade pesa, e aí, primeiro, a gente tem que separar duas coisas, a minha opinião e o que eu acho que vai acontecer. A minha opinião é que o Fábio merecia pelo menos estar na discussão. Eu não consigo cravar nesse momento qual terceiro goleiro eu levaria, ou quais os três. Acho que o único unânime nessa lista, pelo que desempenhou na última temporada, é o Alisson, do Liverpool. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Fábio sequer vai ser levantado, assim, vai ser debatido na seleção brasileira pela idade, por ter outros jogadores mais jovens. E eu entendo a gente não convocar o Fábio, obviamente. Acho que ele tá ali no bolo de melhores goleiros do Brasil há muito tempo. E aí você pode discutir qual é melhor, em determinado momento vai ser um, em determinado momento vai ser outro. A gente tem o Hugo Souza, que esteve na última lista, e o próprio John, que eu acho que é um nome mais plausível de ser convocado. Eu não acredito que o Fábio vai entrar em listas do Ancelotti, sinceramente, pela idade, por tudo que a gente já comentou, né? Se ele não foi convocado no auge, imagina hoje, né? Muito mais difícil. E eu acho que a gente tem goleiros no mesmo nível do Fábio, se não melhores. Apesar de, como eu disse, ser um goleiraço, acho muito difícil que ele seja convocado. Mas, enfim, eu acho que inclusive que o John tem mais possibilidade por ser um cara mais jovem, por ter feito partidas mais memoráveis, digamos assim, né? Tanto quanto o Palmeiras, quanto o PSG, o John pegou demais, e eu acho que sim, ele precisa estar nesse debate de terceiro goleiro. Assim, acho que agora o Ederson vem numa fase muito mal no Manchester City, mas assim, ao meu ver, historicamente ele tá acima dos outros. E aí, no resto, eu coloco o PR acima dos caras desses outros nomes também, e aí eu vejo um bolo muito grande de goleiros que poderiam ser chamados para ser esse terceiro nome. Aí a gente tem o Bento, tem o próprio John, o Everton do Palmeiras, o Everson do Atlético, o João Ricardo do Fortaleza. Provavelmente eu tô esquecendo de algum nome aqui, mas os que vêm na minha cabeça de imediato são esses. O próprio Fábio, deixa eu ver se eu tô esquecendo de algum aqui. São Paulo, o Rafael também é um bom goleiro, mas assim, acho que não tá nesse nível. Tem o Léo Jardim, que vem numa fase um pouco pior, mas que já apresentou também, tem uma qualidade muito boa. Enfim, a gente tem vários nomes, né, pra essa vaga de terceiro goleiro. Acho que vai depender muito da fase, da característica que o Ancelotti quer. Na minha última lista, eu teria convocado o Alisson, o Lucas Perry, e não me lembro agora quem foi o terceiro nome que eu coloquei. Se foi o Bento, não me lembro de cabeça agora, mas eu tenho certeza que o Alisson e o Lucas Perry estavam, porque o Perry pegou demais no Lyon. Enfim, acho que o John e o Fábio estão nesse bolo. Acho que o John com maior possibilidade, porque eu vejo essa vaga de terceiro goleiro bem aberta, então pra mim ele tá no mesmo nível ali do Hugo Souza. O Hugo Souza é um pouco mais jovem, quase na mesma idade, né? Mas eu acho que é um pouco mais jovem e tem a característica de pegar pênalti, né? Mas acho que o John pode ser convocado tranquilamente, vejo ele nessa briga sim. Próximo nome da lista é Thiago Silva, do Fluminense. E aí, assim, talvez nem seja um destaque absoluto do Mundial, mas eu quis aproveitar esse tema porque eu ainda não falei sobre o Thiago aqui no canal. Inclusive, ele e o Fábio já foram injustiçados até por mim mesmo, não na questão de convocações que eu faço aqui no canal, mas eu acho que por não citar eles mais frequentemente, né? Só de citar, eu acho que a gente mostra um respeito maior pelos jogadores, e o Thiago Silva é um jogador que de fato merece ser citado, pelo menos na disputa. Mas tem 40 anos, mas
se você pega os jogos do Thiago Silva, ele ainda é muito bom. Ele é muito acima da média. Só que aí vai entrar, eu quero aproveitar esse vídeo aqui para fazer essa análise do Thiago Silva, que eu já queria há muito tempo, mas também não achava que rendia um vídeo só para isso. O Thiago Silva é o seguinte, cara, ele entra naquela lista de alguns jogadores que você já sabe o que te entregam e que nesse momento não fazem tanta falta assim para a seleção. Eu entendo que a gente tem zagueiros muito bons, o próprio Marquinhos, o Léo Ortiz que vinha sendo convocado também, apesar que defensivamente eu ainda acho o Thiago Silva melhor do que o Léo Ortiz. Os zagueiros pela esquerda estão muito bem, né? O Alexandro, o Murilo do Nottingham, o Gabriel Magalhães machucou há pouco tempo, daqui a pouco a gente tem os retornos do Éder Militão e do Bremer. Então assim, a minha ideia sobre o Thiago Silva é a seguinte: se a Copa fosse hoje, provavelmente eu incluiria o Thiago Silva na minha lista de 26. Porque é um cara experiente, que te traz uma segurança muito grande. A gente poderia pensar se não tem algum jogador que merece mais do que o Thiago para entrar nessas 3 vagas extras, ok. Mas pela experiência dele e tal, eu pensaria sinceramente em levar um quinto zagueiro, o Thiago Silva sendo esse quinto, e aí talvez você jogasse o Éder Militão para ser um reserva pelo direito. Enfim, não sei. Eu acho que daria para pesar muito o Thiago Silva numa lista de Copa do Mundo. Agora, para chamar para eliminatórias, pro Thiago ficar lá no banco, vendo o Marquinhos ou sei lá quem jogar, eu não levo, cara. Assim, acho que é um desperdício. Deixa o Thiago descansando, o calendário a gente sabe como é que é, vai fazer o cara viajar só pra ter ele no grupo. Assim, não vejo necessidade, porque é um nome que se você colocar lá qualquer jogo da seleção brasileira não vai sentir, é um cara muito experiente. Então a minha análise sobre o Thiago Silva é essa. Ainda está em alto nível, concorre sim com outros nomes, vejo ele estando em condições físicas na briga para ser convocado, acho difícil, porque, como eu disse, a gente tem 4 zagueiros muito bons, que são Bremer, Militão, Murilo e Gabriel Magalhães, e aí a gente coloca agora o Alex Ribeiro também, tem o Beraldo aprimorando a cada jogo, tem o próprio Marquinhos, então assim, a briga é muito acirrada, mas no momento que se você tiver um jogador lesionado, um zagueiro, você precisa de um cara mais confiança, por exemplo, se fosse entre Léo Ortiz e Thiago Silva para uma Copa do Mundo, hoje eu levaria o Thiago Silva. Eu tenho mais confiança que o Thiago Silva me entregaria um resultado melhor numa Copa do Mundo do que o Léo Ortiz. Então, a minha análise é mais ou menos essa. Merece até certo ponto, se a gente tem que pesar quais jogadores vão estar à disposição, se eles vão estar bem ou não, mas eu pensaria no Thiago Silva se ele mantiver um nível até lá para a próxima Copa do Mundo. Para convocar para eliminatórias, eu acho desnecessário. Alex Telles, do Botafogo, lateral esquerdo, mais uma vez, também não é um grande destaque assim do Mundial de Clubes, mas eu acho que vem jogando bem sim, não é um cara, o principal nome do Botafogo, a gente vai citar alguns outros antes dele, mas de qualquer maneira vem fazendo um bom Mundial, vinha, né, porque foi eliminado, o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, mas eu acho que o Alex Telles foi o menor dos culpados, vem tendo um desempenho mais regular nos últimos jogos, né, nesse ano principalmente, no ano passado foi muito aquilo, volta e aí entra, e pela falta de um lateral esquerdo, o Dorival chamou o Alex Telles, mas no momento que ele tinha somente 7, 8 jogos pelo Botafogo, a briga que tá muito aberta, a gente não tem a lateral esquerda definida, por mais que o Ancelotti tenha indicado Alexandro e Carlos Augusto para aquela função, eu acho que tá totalmente aberta. O que vai pesar aqui contra o Alex Telles é o que vai pesar, por exemplo, contra o Guilherme Arana, contra o Renan Lodge. O Ancelotti, claramente, ele prefere laterais um pouco mais defensivos, que sabem jogar um pouco mais por dentro, talvez. Não é o caso do Carlos Augusto, mas o Carlos Augusto ele pode jogar como terceiro zagueiro pela esquerda. E ele tem mais características de marcação do que de ofensividade, assim como o Alexandro também. Acho que o Alex Telles, em termos de qualidade técnica, talvez tenha até mais do que o Carlos Augusto, tá? Em termos de, assim, de chegar à frente. O Alex Telles pega muito bem na bola, tem um cruzamento sensacional, mas defensivamente não é como o Alexandre e o Carlos Augusto. De toda forma, eu vejo ele na briga sim. Não consigo cravar também que eu convocarei ele, porque como muitos que acompanham aqui o canal já sabem, eu tenho uma preferência muito grande pelo Caio Henrique, então seria o Caio Henrique mais um, ou o Alexandre, ou o Carlos Augusto, até por entender também esse estilo de jogo do Ancelotti, mas o Alex Telles está na briga com certeza, ao lado aqui dos que eu citei, acho que eu não citei ainda, acho que são esses 5, acho que não vai fugir desses 5 aqui, o próximo lateral esquerdo da seleção na Copa, Alex Telles, Alexandre, Carlos Augusto, Lodge, Caio Henrique e Guilherme Arana, 6 na verdade, acho que tá entre esses 6, a gente tem o Beraldo também podendo fazer a função, mas acho que dificilmente fuja desses nomes aqui, de toda forma, acho que o Alex Telles está na briga sim. Antes de passar pro meio de campo, a gente ainda tem alguns nomes aqui para debater, se você tá curtindo esse vídeo, deixe seu like, é muito importante aqui pro crescimento do canal. Quando você deixa o like, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, e quanto mais gente tiver por aqui, mais eu posso entregar um conteúdo legal para vocês. E se você é novo por aqui também, fica o convite para se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira, estatísticas, histórias, análises, opinião, informação, tudo que tem seleção brasileira no meio, a gente comenta e traz informação por aqui também. O próximo nome também é do Botafogo, Gregore. E aí, vale só uma ressalva aqui, né? Porque Samuel, você não tá falando dos caras do Flamengo, o Flamengo foi bem pra caramba. Só ressaltando aqui a ideia do vídeo. Jogadores que não foram chamados pelo Ancelotti. Todo mundo do Flamengo que tem mais possibilidade de ser convocado já foi
chamado, né? Os 4 da defesa, talvez o Léo Pereira, eu poderia ter citado aqui, tem o Luiz Araújo, mas assim, sinceramente, acho eles um pouco abaixo do nível que a gente tem pra seleção brasileira hoje, e o resto já foi falado, o Pedro não vem jogando, o Gerson já foi convocado, enfim, por isso que tem muito jogador aqui de Fluminense, Botafogo, mais dos dois mesmo, né, do Palmeiras também acho que os grandes destaques já foram chamados, tanto é que os próximos 3 nomes aqui são do Botafogo, mas eu acho que são 3 nomes que muita gente vem falando. O primeiro deles é o Gregore, Pitbull, camisa 5, e aí eu acho que ele entra numa característica que a gente tem pouco hoje, assim, em termos de mercado para a seleção brasileira, mercado entre aspas, né? Porque a gente tem o Casemiro, ok, vamos fechar com o Casemiro? Vamos, beleza. Só em termos, assim, de ser um camisa 5 com qualidade para jogar na seleção brasileira, de ser aquele Pitbull, aquele cara que vai te entregar mais em termos de marcação, eu acho que a gente tem só o Casemiro. Claro, tem o André que pode jogar na posição, tem o Bruno Guimarães, tem o próprio André que já é um pouco um marcador melhor, mas nenhum desses defende tão bem quanto o Casemiro, e não acho que o Gregore defende tão bem quanto o Casemiro, mas ele já tem uma característica mais defensiva do que desses outros. Então, digamos que se o Ancelotti olhar para esse elenco e falar, nossa, eu preciso de um reserva pro Casemiro que seja mais pegador, mais pitbull, digamos assim, aquele camisa 5 clássico, eu olharia pro Gregore. Não acho absurdo uma convocação do Gregore. O que vai pegar muito é características, como é que o Ancelotti olha esse meio de campo, se ele prefere ter um reserva. É porque, assim, em termos de qualidade técnica, o André é melhor do que o Gregore, o André também é, o próprio Bruno Guimarães. Mas, se você quiser ter um reserva mais marcador pro Casemiro, eu acho que o melhor nome seria o Gregore. Pelo menos, de todos os volantes que eu acompanho, talvez a gente pode pensar no Vinícius Souza, do Sheffield United, se ele não trocou de clube até então, ele tava lá. Não acompanhei esse último mercado se ele trocou ou não, mas o Vini, esse Flamengo, é um cara também que pra gente ficar de olho, mais alto, que também desarma muito bem. Acho que é um dos dois. No mais, você vai ter um jogador ali de muita qualidade, lógico, o André é Andrei, mas você não vai ter esse volante tão pegador. Na minha lista, eu, Samuel, nesse momento, eu acho que eu não chamaria o Gregore justamente por ter uma confiança muito grande no André. Eu acho que o André é um jogadoraço, por mais que não entregue tanto assim defensivamente, ele tem um jogo mais curto de saída de bola, se sente muito mais confortável com a bola, então acho que eu priorizaria ter o André e o Casemiro, provavelmente aí, para esses 3 nomes que poderiam fazer essa primeira função de volante aí. Mas acho que o Gregore também tá na briga tranquilamente. Próximo nome da lista é o Marlon Freitas, também volante do Botafogo, esse mais segundo volante, jogando um pouco mais avançado e assim, um dos melhores volantes do futebol brasileiro há algum tempo, tá? Se não o melhor. Se você for pegar segundos volantes, talvez você vai citar o Gerson, que é mais um meia também nesse momento, e poucos, viu? Você vai citar poucos no nível que o Marlon Freitas vem jogando desde 2023. Assim, é muita qualidade, mas é muito mesmo, né? À toa que ele é o Magic Freitas lá no Botafogo. Ah, mas olha o drible que ele tomou pro Paulinho. Pera aí, né? Também não vamos analisar o cara por um lance. Claro, acho que ele falhou, ele foi muito juvenil ao virar as costas num fingimento, né? Aquele drible de pés, né? Que você aperta o quadrado de X e aí o Marlon Freitas deu uma vacilada ali, mas o campeonato, o mundial dele foi excelente, assim, muita tranquilidade para sair jogando, né? E eu acho que ele agrega num jogo, numa característica que eu sempre falo muito aqui no canal também, de ter aquele jogo um pouco mais cadenciado, de não acelerar tanto, assim. O Marlon, muitos momentos, você vê, o Botafogo tava pressionado e tal, pô, pera aí, joga aqui pra trás no zagueiro, vamos administrar. Ele recebia, conseguia sair bem, é um cara que ajuda muito na saída de bola e tem qualidade pra chegar à frente. Mas aqui vai pesar também a mesma coisa que o Gregore, concorrência. Bruno Guimarães, Ederson da Atalanta, Andrei, Gerson, Andrés Pereira foram 5 chamados pelo Ancelotti na última lista. Você ainda vai ter João Gomes, Joelinton, Gabriel Sara, se é que eu não tô esquecendo de ninguém aqui nessa lista, né, que podem fazer essa função de segundo volante. A gente tem jogadores de muita qualidade. Então, pra entrar no meio dessa briga, eu acho que é difícil. Acho que você teria que pesar muito a característica do Marlon de ser um jogador de mais pausa, mas eu ainda vejo ele abaixo. Eu não consigo, por exemplo, desses aqui, talvez eu cortaria o Andreas, mas aí você perde um jogador que tem mais o último passe do que o Marlon, né? É muito complexo para encaixar o Marlon aqui, por mais que eu entenda que a característica dele seria muito bem-vinda na seleção brasileira, em termos de qualidade técnica seria difícil cortar um deles. A gente vai ver aí como é que o Gerson vai lidar lá, se vai pra Rússia mesmo, como é que ele vai jogar lá, se vai ter oportunidades na seleção. O Andrei, que tá voltando pro Chelsea, talvez vai perder espaço, e aí numa dessa o Marlon pode surgir, mas você tem um João Gomes que é um baita marcador, então se você quiser ter um outro pitbull, né? Só que aí eu não citei o João Gomes como camisa 5, porque eu vejo ele mais como um segundo volante, pela essa dificuldade de jogar de costas, né? O Joelinton também é um cara que entrega muito nesse sentido, mas acho que tem menos qualidade, menos refino técnico. O Gabriel Sara também já é um jogador de mais a característica do Bruno, né? De lançamento longo, que chega muito bem à frente, mais um meia, e enfim, acho que o Marlon Freitas é a mesma coisa do Gregore. Você tem que pesar mais a característica do que a qualidade técnica em si para convocar ele. Não sei se entraria na minha lista nesse momento. Acho que, como eu disse, a gente tem outros jogadores um pouco acima do Marlon, mas ficaria na dúvida sim, se não colocaria por essa questão de qualidade técnica.
Agora, um que estaria na minha lista com certeza seria o Igor Jesus do Botafogo. Não só pela carência que a gente tem como camisa 9, tá? Pedro mal, Endrick voltando de lesão agora, Richarlison mal. A gente vai ter pouquíssimas camisas novas que entregam aquilo que o Igor Jesus está entregando pelo Botafogo nesse momento. A gente pode citar aqui talvez o Evanilson e o Caio Jorge, acho que seriam os principais nomes. Talvez pesaria muito a qualidade do Evanilson de atacar espaço, de ser um cara muito forte, de já estar consolidado na Premier League, né? Acho que os dois têm características semelhantes, né? São mais altos. O Igor Jesus talvez gera um pouco mais de jogo fora da área. O Caio começando agora, então ainda acho ele um pouco abaixo, precisa entregar um pouco mais de frequência. Matheus Cunha e João Pedro já são caras um pouco mais recuados, não vejo eles tanto assim como camisas novas. Então, em termos de qualidade, como um camisa 9, por mais que o Igor não seja um artilheiraço que vai te entregar gols, é um jogador que para você ter no elenco é muito bom. Já foi convocado pelo Dorival, mas não foi convocado pelo Ancelotti, e vejo ele na briga assim, tranquilo, justamente por essa ausência e também pelo nível técnico que ele vem entregando. A partida dele contra o Seattle, se não me engano, a estreia do Botafogo foi assim, a barbaridade. Também na Libertadores o Igor já vinha entregando muito. Vamos ver se ele mantém o nível agora indo pro Nottingham Forest. Acho que é um time que pode entregar a competitividade que o Igor merece e precisa, e assim como o Evanilson também lá no Bournemouth. Acho que seriam os dois camisas novas assim pra gente ficar bastante de olho até a próxima convocação. Como eu disse, acho que o Endrick também é sempre um nome pra gente ficar de olho, mas o Igor Jesus nesse momento com certeza entraria na minha lista. E aí, só ressaltando mais uma vez, só jogadores aqui que não foram chamados pelo Ancelotti ainda. Quero saber a sua opinião, você concorda comigo que esses são os destaques do brasileiros no Mundial que ainda não foram chamados, e quais desses, ou se é que você levaria algum desses para a seleção brasileira? Deixa aí nos comentários, não se esqueça do like e da inscrição. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.